garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. Hoje a gente tem uma mesa diretiva aqui, eu acho que eu tô vendo muita CPI da Covid, mas eu prometo aos nossos ouvintes já desde a entrada que a gente pode até ter algumas questões de ordem, mas a gente vai manter o nível, diferente de lá. Não sei se é um nível muito bom, mas melhor que lá eu garanto. Não vai ter ninguém aqui, a não ser que o Zico me contrarie, né, Zico? Mas ninguém vai indicar nenhum remédio nem nada, né, Zico? Tamo tranquilo. Nossos ouvintes podem continuar. Cara, eu acho que o importante é saber que aqui a gente trata as informações e as coisas com o mínimo de respeito, né? Coisa que não acontece, infelizmente, lá em Brasília. Zé, no máximo que a gente vai recomendar é um drink, né? Um drink, talvez um livro, um filme, mas nada que, né? Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Eu tô fazendo aqui um brinde virtual com vocês. Pois é. Então bem é isso. Tá na sua mão. O papo vai ser longo. Esse remédio aí, a bula tá liberada. Que o Zé tá o famoso tomando. Suco da confusão. É isso, que beleza. Mas, hoje nós temos convidados especiais pra gente ser bem sucinto. Pra você que não entendeu muito bem as referências, pode ser que você não esteja muito por dentro do assunto principal da semana. E por que eu tô dizendo isso, Zico? Porque a palavra de hoje do episódio é alienação. Então anota aí pra mim que eu vou, antes de apresentar nossos convidados, eu vou ler os significados, que inclusive o dicionário foi bem generoso com a gente hoje. Então vamos lá. Filosofia de Boteco. Primeiro, acho que talvez não interesse a gente, mas é bom constar. 1. Transferência de propriedade ou de direito. Alienação de bens. 2. Resultado do abandono ou efeito de falta de um direito. Aí o exemplo é alienação paternal, que é inclusive um tema puxadíssimo. Enfim, não sei se a gente vai chegar lá. 3. Desinteresses por questões políticas ou sociais. O exemplo é alienação política. E eu vou vou usar essa quarta. Perda da razão, loucura, alienação mental. Bom, um tema muito complexo, muito amplo, e para ajudar a ver se a gente fala menos bobagem, a gente não trouxe só um, trouxe dois convidados. Eu vou começar com o Guilherme de Lucas, que é professor, formado em RI, em filosofia, e é bom, eu já fiquei animado com a participação dele, porque ele prometeu que ele vai ofender o Zico durante o episódio, e isso já é uma coisa que nossos ouvintes vibram, né, quando ouvem. Então, Gui, muito obrigado pela sua presença. E antes da gente ir para o nosso outro convidado, eu já vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Antes da gente entrar nas questões polêmicas, eu vou te perguntar para você dar um exemplo empírico. Quando você tem um dia muito difícil, como está sendo muito fácil ter isso em 2021 no Brasil. Quando você tem um dia muito difícil, com o que você gosta, qual o hobby que você tem, assim, que você gosta de se alienar? Conta pra gente, por favor. Tá. Bom, um dia muito difícil. Primeiro, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Zico me prometeu uma cadeira fixa no podcast, é por isso que eu vim, né? Mas aqui estando, não encontrei nenhuma cerveja, não encontrei nenhuma bebida. Então, que boteco é esse? Atrasou o frete, é o problema do... O Zé Delivery atrasou. É foda. Eu tô esperando, mas, bom, enfim, vou esperar. Então, Lucas, Zé, Zico, Lennon, boa noite. Bom, o que eu me alieno, gente? Eu me alieno quando eu tô bem cansado, num dia bem difícil, por exemplo, hoje, e todos desde março de 2020, TV, Big Brother, sou um fã inveterado de Big Brother, e eu preciso disso. Às vezes a gente precisa acessar o deserto do real para poder, sei lá, se descolar da realidade. A realidade às vezes é muito cruel. Nós temos direito também a isso, nós temos direito ao entretenimento, nós temos direito à alienação, e é isso, são coisas que eu faço. Leio um livro, vejo um filme bobo, um blockbuster. Não preciso ver cinema iraniano todo o tempo. Isso é uma questão que a gente pode discutir. Mas, bom, vou passar para o nosso outro convidado,
nosso glorioso Alexandre Leno, advogado. Eu não vou te chamar de Vossa Excelência, porque a gente tem um passado já com essa piada, mas a conjuntura favorece, né, com a história da CPI e tal, mas não vou te chamar. Ele é advogado, assessor parlamentar na gloriosa Uberaba, Minas Gerais. E Lennon, primeiro, muito obrigado por estar aqui. E eu vou te perguntar uma coisa, que é mais ou menos nesses traços pra gente falar de alienação, assim. Você não acha... pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta um pouco não, até leviano, mas você me corrija, por favor, que é o seguinte: uma coisa que eu acho quando eu penso em advogado, etc. Tudo filha da puta, não, pera. Não quis dizer isso, calma, a gente não chegou lá ainda. Mas, quando eu vejo uma explanação de um advogado, uma pessoa que conhece a letra fria lá da lei, quase sempre são, enfim, palavras, termos muito longe da média que a população costuma compreender, costuma utilizar. Não é nem compreender, costuma utilizar. Então, por esse outro lado, você também não acha que os seus companheiros advogados são um pouco alienados do mundo real, de como as pessoas conversam no dia a dia para explicar, enfim, o que eles precisam explicar para as pessoas? Muito bom, né? Primeiro, boa noite, né? Tomazelli, Zé, Zico, Gui. Eu estou muito feliz, sem brincadeira, de estar aqui com vocês. E essa é uma questão muito importante, na verdade, mas ela pode ser relacionada a todo estudo relacionado à academia, né? A academia por si tem uma linguagem que afasta as pessoas. Só que no caso do direito, isso eu acho que fica elevado a uma potência muito maior, porque está relacionado com uma erudição. No Brasil, a erudição geralmente serve para diminuir as pessoas. Esse país ele foi construído sobre uma ideia de que as pessoas eram diferentes e mereciam ser tratadas diferentemente umas das outras, né? E o direito, eu tenho até uma dificuldade às vezes de conversar com pessoas que trabalham com o direito, porque as pessoas acham às vezes que o direito é uma ferramenta de transformação. E na verdade não. Na verdade o direito é uma ferramenta que faz parte do sistema que está ali. Na verdade o direito é o que dá ordem para o sistema que já existe. Então as pessoas acham às vezes que o direito é uma forma, é um jeito de você alterar o resultado da equação. Não, na verdade o direito é justamente os sinais que você coloca na equação para que ela dê o mesmo resultado. Então isso às vezes complica, porque então se a gente juntar tudo isso, a gente então tem pessoas que querem parecer mais eruditas do que realmente são, estão trabalhando só para que as coisas continuem do mesmo jeito, na maioria das vezes. Às vezes isso é importante, na maioria das vezes, na verdade, isso é importante, a previsibilidade, o fato de você fazer com que as pessoas sejam colocadas iguais na hora de julgar uma coisa, isso é importante. Mas aí a gente tem distorções, e é por isso que o direito, em vez de ser uma ferramenta de igualdade, passa a ser uma ferramenta de distorções. Eu acho que a questão está relacionada. Vocês vão me fazendo pergunta complicada, eu vou demorando para responder. Vocês estão vendo? Sempre, sinta-se à vontade. Mas sim, acho que tudo isso também se relaciona com a forma como a gente ensina as pessoas nesse país. Então a educação, ela acaba não sendo, igual a gente fala do Paulo Freire, né? A educação não é libertadora, a educação é conteudista, você só decora e reproduz, e as pessoas aprendem na faculdade a erudição, e a erudição serve para colocar outras pessoas abaixo delas, e a própria erudição aliena, e isso passa a ser um círculo vicioso, né, que vai se retroalimentando o tempo todo. Então, infelizmente, o Brasil, por mais que forme mais de 20 mil juristas por ano, por mais que 20 mil pessoas se formem em direito por ano, é um sistema jurídico muito complicado, porque as pessoas não aplicam bem o que está no papel, não fazem o que está no papel sair de uma forma igualitária, e isso vai desde
a pessoa que faz o menor serviço administrativo no cartório até o ministro do STF, o ministro da Justiça, que hoje está usando a Lei de Segurança Nacional, a gente estava até comentando mais cedo, né, para perseguir as pessoas. Então, aliena, assim. Bom, olha, Zico, eu gostaria de falar o que eu penso do querido ministro da Justiça, mas não vou falar porque estamos no começo. Então eu vou passar para você, porque foi citado o ensino, e aí você como professor, não sei o que você pensa da questão, sinta-se à vontade aí, você que é o nosso titular da CPI, tá sempre aí, manda bala aos nossos convidados. Na verdade, eu vou passar a bola pro Gui, porque eu ia perguntar isso para ele exatamente. A gente trabalhou junto, né? E só para dar uma contextualizada, o Leno até falou sobre o ensino, né? Esse ensino que é focado em vestibular, basicamente, que a gente vê muito por aí. E você e o Zé passavam por isso, a gente estudou na mesma escola. Eu não sei com relação ao Gui e o Leno como que era para eles. O Leno a gente conversou minimamente, a escola do Leno era muito mais ampla para outras frentes, tipo artes, por exemplo, coisa que no objetivo a gente não tinha, né? E a nossa escola minimamente discutia política. Quando discutia política era uma visão totalmente distorcida de um professor, que, enfim, não tinha trato nenhum social, eu acho, né? E aí eu queria perguntar para o Gui, como que você que durante um bom tempo, né, quando a gente trabalhava junto, foi o responsável por ciências e humanidades, né, no projeto que a gente trabalhava, como que você vê como as pessoas chegando na escola, né, no nosso caso no cursinho, então o jovem chegando com 16, 17, 18 anos ali, não tendo uma noção nenhuma da situação social política do país, né? E como que você vê o impacto disso a curto, médio prazo, sabe? Não vou nem falar longo prazo, mas a curto, médio prazo. Como que é pra você tudo isso? Sabe? Como você se sente bem, obviamente não, né? Mas como que você vê dessa forma? Bom, primeiro eu quero dizer que o Lennon fala tão bem que eu pensei que ia vir aqui falar um monte de bobagem, mas agora eu vou vestir a capa da seriedade e vou falar sério, né? O Lennon fala bonito. Bom, trabalhei bastante tempo à frente de Ciências e Humanidades, e realmente, o jovem ele chega despolitizado, ele chega consumindo conteúdos de fake news, ele chega com conteúdo da mídia, daquela mídia mais, como que eu posso dizer, mais conservadora. Então ele já chega com uma base, e o que a gente tem que fazer, antes de dar o contraponto, é incitar a esse jovem a curiosidade, e que ele que ele busque assuntos que ele traga, e isso é o mais importante. O Lennon citou Paulo Freire, e eu lembro que Paulo Freire também fala sobre o ensino em comunidade, o ensino do coletivo. Então a primeira coisa que eu tento na sala de aula é fazer com que aquele seja um ambiente seguro para que ele apresente as suas ideias, para que ele possa questionar essas ideias e que a gente possa construir juntos uma ideia. Pode ser uma ideia diferente da minha, mas que ele tenha e que ele saiba argumentar de fato, e saiba argumentar não com mentiras e não com argumentos ad persona, ou seja, ofendendo as pessoas, mas argumentando de fato. Mas é real, o jovem ele chega totalmente despolitizado, são poucos os jovens que são fora da curva. Eu lembro de eu ter um professor de xadrez na 6ª série que a gente conversava bastante sobre política, e aí ele foi um pontapé, inclusive, para eu ir para Ciências Humanas, para eu ir para Relações Internacionais, depois Filosofia. Só que a grande maioria dos jovens, ela já está, e a gente traz de volta a palavra alienada, né? Ela chega descolada do mundo real, ou ela está presente em valores, são os valores das redes sociais, ou são valores que são imediatistas, ou são valores... Então, o resultado a curto prazo disso é que você tem, além da divulgação de mentiras e do ódio, e de você não conseguir conversar e não compreender o outro, você tem no cenário político eleitos que são completamente desqualificados para cumprir a função, né? E aí, quando eu falo de qualificação, eu não estou falando de ensino superior, eu estou falando de pessoas que tenham objetivos claros e que saibam explicar esses objetivos, e que eles não sejam um PowerPoint de 88 folhas falando que vamos resolver a saúde, vamos resolver a educação, sem que seja apresentado um programa, né? Então, esse é o resultado a curtíssimo prazo. É o que você olha nas câmaras legislativas, é o que você olha no Congresso. E esse é o resultado que a gente tem. Zé. E o Gui, só citar mais uma outra pergunta, né? Gente, o Zico pode ficar falando, não sei se eu quero participar. Na verdade, é o seguinte, eu estou pensando em implementar
o cenário, vou pedir uma ajuda pro Lennon lá, uma logística da legislativa, que é o seguinte, que eu gostei muito da CPI, que é o sino, para pedir ordem. E aí quando o Zico interromper ou furar a ordem, a gente vai lá, toca o sino, ou mais assim, fala assim, ó, Vossa Excelência, e aí desativa o microfone dele. Seria melhor, vamos pensar nisso, Zé. Mas dessa vez passa, Zico. Vai. Não é um sino, é um guizo, amarra um guizo. Aí, caralho, o Zé já tem, caralho. Por isso que o Zé foi eleito o relator desse episódio. Vai lá, Zico. Eu fiz a primeira pergunta para poder fazer essa aqui, que foi quando a gente decidiu ter esse episódio, né? E o Lucas trouxe uma fala que para mim representa muito o nosso pensamento lá nesse episódio, que é: por que, por exemplo, e aí estendendo para toda a categoria, né? O jovem que hoje, teoricamente, é quem tem mais acesso à informação, e aí eu tô falando, pensando principalmente os jovens de classe média e classe alta, né? E mesmo assim, tendo todo esse acesso à informação, não consegue minimamente se empenhar em causas sociais e políticas, não consegue sentir atração por isso, e ainda se envolve em tudo isso, como você falou, em fake news, em informações distorcidas. Como que você... Porque assim, pra mim é muito louco parar pra pensar que quem tem informação, mesmo quem tem informação, não corre atrás, sabe? Eu acho que... Peraí. Bom, é que sumiu a tela, mas enfim. Eu acho que a resposta está implícita na própria pergunta, porque antes você não tinha uma quantidade tão grande de informação, e assim, essa grande quantidade de informação ela acaba fazendo com que as pessoas se perdam, se as pessoas não têm um senso crítico, se elas não têm uma bússola moral, uma bússola ética, uma bússola de um pensamento crítico mesmo. Eu estudei bastante distopias, né, e eu sempre vejo as pessoas comparando o momento atual com 1984, sobre a vigilância, sobre as câmeras, sobre as notícias que são editadas, mas nós não estamos em 1984, nós estamos em Admirável Mundo Novo, onde todo mundo tinha acesso pleno à informação, às notícias, mas as pessoas também têm acesso a coisas que não são relevantes, então elas resolvem, elas decidem não olhar para o que é importante e decidir, como bem colocado, se alienar. Mas também, estava pensando numa coisa, aí eu olhei o Zico com esse cabelo e me veio outra coisa, falou, nossa, Zico, deixa eu te Aí eu me perdi aqui na argumentação, mas no próprio 1984, as pessoas, dando um spoiler do livro, as pessoas resolvem tomar um narcótico chamado soma, é como se fosse uma droga, para que elas possam se sentir felizes. Se a gente trazer isso para o cotidiano hoje, eu não vou concordar com aquilo que me contraria, eu vou concordar com aquilo que me faz feliz. Então eu já chego antecipado com as minhas opiniões, eu já sei o que é certo, porque eu nunca questionei isso, eu não desenvolvi, a escola não me ajudou a desenvolver esse pensamento crítico, a sociedade não me ajudou a desenvolver esse pensamento crítico, então eu já chego com a minha opinião formada, eu nem abro notícia, mas eu vejo o título de uma notícia que me agrada e para mim aquilo é absolutamente verdade. Então bem resumido, bem trazendo para a filosofia, é uma sociedade muito mais voltada ao hedonismo, ou seja, essa busca pelos prazeres, e também por um individualismo, ou seja, olhar apenas para si, olhar e acreditar que apenas a sua família, o seu clã ou sua pessoa é que tem a razão. E aí a gente vai e caminha para uma sociedade que é essa. As pessoas estão apartadas, é um mar de notícias falsas, e mesmo que haja uma grande quantidade de informação, elas decidem racionalmente escolher as informações que lhe tragam prazer. Então por isso que você vê muitas pessoas compartilhando mentiras, e quando são contrariadas, ficam nervosas. Em vez de fazerem o caminho contrário e falar, é mesmo, então me explica e vamos ver qual que é o meio termo, qual que é a verdade aqui. Zé. Bom, não, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque todo mundo fala as palavras bonitas e eu tô só... Pode deixar que eu vou estragar esse clima acadêmico em breve. Então, se você quiser começar por mim, pode mandar bala. Mas eu achei, foi importantíssimo isso, porque, enfim... Bom, é que na verdade eu queria dizer que eu lamento muito, mais uma vez, a pandemia, porque isso aqui estaria sendo maravilhoso numa mesa de bar mesmo.
Não, a gente já tá filosofando de um jeito absurdo. É, não, isso aí ia embora. Mas enfim, conte-me. Mas- O que não, você quer? E é a primeira vez que a gente filosofa com um filósofo presente. Exato. Caralho, cara. isso é verdade. Que honra. Eu vou trazer o lado mais mainstream da mesa aqui, porque é o que eu sei, entendeu? O meu conteúdo é raso, um dia eu vou me aprofundar mais. Mas, tudo que o Gui e o Lennon falaram, eu acho que trazendo pro meu mundo, que é a parte pelo menos hoje, da interação digital, redes sociais e tudo mais, as pessoas são alienadas de um jeito muito fácil. E não é só porque elas querem, e tem todo por trás também da questão dos algoritmos e tudo mais. Isso que o Gui falou, tal, vazar e a disseminação de fake news, por exemplo, cara, tá tudo envolvido com pessoas que, sei lá, querem criar um caos político e fazer o que a gente tá vivendo hoje. E aí o que acontece quando você, Lucas, sugeriu meio que esse episódio, foi porque a gente tava gravando o Happy Hour da semana passada, e eu falei da questão do Big Brother, que eu até comentei com o Zico hoje mais cedo, porque eu e o Zico tava falando assim, cara, por que a Juliette foi a vencedora do BBB e tal, não sei o quê, hoje já bateu, o dia que a gente tá gravando esse podcast, bateu 27 milhões de seguidores, só Deus sabe quanto ela vai ter quando esse podcast sair ao ar. E aí eu falei assim, Zico, eu acho que talvez que ela, por ser uma pessoa simples e demonstrar essa bondade, humildade nela, as pessoas sentiram vontade de se apegar nisso, porque, velho, só tem ódio distribuído nas redes sociais hoje. E aí meio que apareceu uma luz, porque tem páginas classificando a Juliette como santa já hoje em dia. Jesus Cristo. Então, pra você ver como é a fase. Esse mesmo. E aí, eu acho que as pessoas estão sentindo falta de algo bom e que seja, entre aspas, verdadeiro, porque só Deus sabe quem ela é na vida real, porque a gente viu ela numa perspectiva de 100 dias dentro de um reality show. A gente não sabe como é ela na vida real. Mas o que ela mostrou ser, todo mundo se apegou ali, mesmo ela fazendo as cagadas, mesmo ela sendo talvez possessiva em algumas situações, as pessoas ali pegaram o lado bom dela, apoiaram e tudo mais, ela venceu com 90 e poucos % dos votos, e aí é isso, acabou, e aí agora a gente não aguenta ficar 3 horas na TV vendo uma discussão do CPI da Covid. Então você odeia a Juliette. Alô, Capcos. No final... Descobri esse podcast e eles Não, vão Zé, achar Zé, casa. a Eles parte vão boa... agradecer, Zé. A parte boa é que a gente tá com um advogado aqui ao vivo, então todos os Exato. ataques que a gente sofrer, a gente pode catalogar já pra passar pra defesa, porque aparentemente você pode falar mal de qualquer uma pessoa com o microfone aberto, menos da Juliette, estamos vendo. Se você quiser retificar depois... Não, mas aí eu queria trazer uma outra situação, que já é um caso antigo. Conclua, senador. Eu diria... diria eu, se fosse o Omar Aziz, por favor. Não, e Deus me livre de tomar partido aqui e falar de quem eu gosto e quem não gosto. Mas, inclusive eu votei na Juliette pra ser campeã, foda-se. E se vocês quiserem... Passou um poeno. Já tá Tô anotando aqui, agora já tá mais tranquilo a situação. Ah lá, tá vendo, né? Mas, o que acontece é o seguinte. As pessoas se apegam nisso, que eu acho que são amenidades, e é o que eu falei, eu tô falando aqui do lado mainstream da coisa. E aí, ano passado também, no começo da pandemia, parece que automaticamente todas as pessoas tenham que se posicionar politicamente, mesmo elas tendo sido educada sobre isso ou não. Se ela foi educada, talvez ela fale menos abobrinha. Agora, se ela não foi, ela quer saber demais e é isso. Ela meio que se baseia nas informações que ela recebe por WhatsApp, em grupos de família ou de amigos. E aí é isso. Tanto é que eu lembro uma vez que... Não foi no ano passado, mas durante a pandemia, teve lá o caso que virou Trend Topics e tudo mais, da Anitta, que começou a se posicionar, e aí ela não sabia falar muito sobre as coisas,
E ela resolveu o quê? Fazer umas lives lá, acho que com a Gabriela Priori. As lives pra explicar como funcionavam os 3 poderes. Pra meio que ser como eram os 3 poderes, que é um negócio que, sei lá, eu não tenho dados, mas acho que muita gente não sabe como funciona. Eu arrisco a dizer que a maioria tem parlamentares nossos que não entendem. Exato. Nós parlamentares. Já diria Tiririca, né? Eu não sei o que o deputado federal faz, mas quando chega lá eu te conto. É isso, exatamente isso. Então, Zé, você quer fazer uma pergunta objetivamente, era isso. Não, então eu vou usar essa reflexão que o Zé fez para perguntar pro Leno uma coisa, que é... Isso é um fato que o Zé falou, das pessoas talvez estarem um pouco assim, a realidade ser muito cruel, e também aqui a gente não quer cobrar ninguém pra ficar falando assim, porra, assim, eu perguntei isso pro Gui, no começo pra usar ele de subterfúgio, pra poder dizer assim, ó, até um filósofo vê BBB quando ele tá fudido no dia. E eu torci pra Juliette, viu, cara? Aí, ó. Tá todo mundo aqui todo mundo aqui produzindo suas provas jurídicas porque ninguém quer ser perseguido, né? Eu já percebi isso. Exatamente. Mas, tudo bem, eu entendo isso. Eu ainda sendo obrigado o Zé falou 3 horas de CPI da Covid, ele foi legal, o jornalista tem que ouvir 9 horas como eu tô ouvindo os últimos 3 dias. Ok. Mas a grande questão é o seguinte, na sua visão, existe um limite também de opção por alienação, eu quero dizer assim, num dia ruim, foda-se, você desliga a TV e não quer saber. Mas o contexto da pandemia, por exemplo, como o Zé colocou ali também, é um pouco perigoso você falar assim, trancar o celular, fechar o celular assim e falar, foda-se, eu não quero mais saber de nada. Ficou uma semana sem ver as notícias, as manchetes, nem sequer a manchete do UOL e fala, não sei se tá morrendo ou se não tá morrendo, eu vou dar um rolê. Tem um limite entre... Dá uma distância, né? Quero aliviar minha cabeça e não vou saber de nada. O Zé falou muitas coisas. Tem realmente aí muitas questões que, por mais que ele tenha dito que é o mainstream, só que assim, é o básico que a gente precisa e que tem muita gente que realmente fala sobre todas essas coisas que o Zé falou e tenta encontrar soluções para isso. Eu acho que, voltando um pouquinho antes de falar do Lucas e falando do que o Zé falou, a gente está numa lógica que eu acho que a gente vai ser olhado, sei lá, daqui uns 300, 500 anos, agora vai ficar um tom de conversa de bar. Daqui uns 500 anos, acho que eles vão olhar pra gente e vão rir da gente, igual a gente ri de pessoas, sei lá, que na época da peste negra acreditavam que eles tinham que ter uma crosta de sujeira no corpo para se proteger contra a doença, sabe? Mas com relação à internet, porque a gente está numa lógica com a internet hoje em dia de velocidade, quantidade de informação, que a gente não está sabendo lidar. E especialmente no Brasil, que é um país que já não lia muito antes, um país que já não tinha muito acesso à educação de qualidade, que não lia muito, que não tinha muito acesso aos livros e tal, mesmo que os livros tenham, né, imunidade tributária, o material que é feito, que fazem os livros tem imunidade tributária. Mas isso, olha que interessante, isso foi uma emenda constitucional que o Jorge Amado propôs quando ele era deputado federal. Não lembro. Isso é demais, né? Isso é demais, cara. O Jorge Amado, deputado federal, né? Agora nós estamos aí, né? Enfim. E ele era deputado pelo Partido Comunista. Foi cassado na ditadura do Vargas e na ditadura militar. Então, o Brasil nunca foi um país que teve muito acesso à leitura. E aí você dá um salto para a internet, onde você tem muita informação sendo transmitida o tempo todo, só que essas pessoas não têm contato com a leitura. E as redes sociais, elas são feitas hoje numa lógica de consumo. Então, a ideia não é que você tenha um aproveitamento ótimo de qualidade de informação, qualidade de análise. A ideia não é essa. A ideia é que você fique o máximo que você consiga no aplicativo. O Instagram pode te informar quantas horas para você controlar, o Facebook também, o YouTube à noite, às vezes ele te manda um recado dizendo que você tem que dormir, mas assim, isso é igual aquele meme da pessoa se afogando, gritando, aí vem a mão assim e dá um tapa, dá um hi-fi assim, sabe? Então, acho que o primeiro ponto é esse, a gente está numa lógica em que nós somos... É colocado para a gente um modelo de consumo que não condiz com o que a gente realmente precisa com relação à informação. Então esse é um ponto.
junto com isso, a gente tem uma dificuldade de acesso à informação, e isso não é só um problema de classes sociais menos abastadas no Brasil. O Celso Furtado, ele escrevia, quando ele foi escrever sobre subdesenvolvimento, o primeiro ponto dele é que subdesenvolvimento não é um degrau que você vai escalando para se chegar no desenvolvimento. Ele fala, a Inglaterra, o Reino Unido, eles tinham crianças trabalhando em mina de carvão no século XIX, mas ninguém falava que ele era um país subdesenvolvido. E aqui, então, aí ele tenta entender o que é o subdesenvolvimento. E o subdesenvolvimento tem vários fatores que indicam. Uma forma de você ver um país subdesenvolvido é pela elite desse país. Elite econômica, no caso. A gente não está falando de monarquias e títulos, por mais que o judiciário ainda acredite nisso hoje. Né? Porque você vê o... Bom, a gente tem um deputado príncipe aqui, supostamente príncipe em São Paulo. Mas tudo bem. Se vocês acham chata as CPIs, as coisas do legislativo, eu não estou falando do STF. O STF ele é até mais tranquilo porque eles sabem que eles estão sendo vistos o tempo todo. Mas vão assistir as sessões dos tribunais mesmo, do Tribunal Regional, Tribunal de Justiça, ou pior, sessão do Ministério Público. É muito pior, é muito pior, é muito pior. Sabe, de pompa, de ficar criando aquela erudição que aliena, né? Então, a gente está num universo, né, agora, que a gente está recebendo muita informação, a gente não foi ensinado a receber essa quantidade de informação, a analisar essa informação, e por causa disso a gente não sabe o que fazer. Então as pessoas não, se você não sabe o que fazer, você também não sabe que você tá, a ignorância é tanta que você não sabe que está errado, na verdade. Né? Então você não sabe nem se você está certo ou errado. Então é aquilo mesmo, eu gosto daquilo, eu vou na toada, a gente atualiza a música do Raul Seixas, falei em Raul Seixas para agradar o Zico, em vez da gente ficar com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, né, de frente da TV, agora a gente está de frente para o celular. Mas também não quer dizer que a gente tem que falar, oh meu Deus, todo mundo é alienado, vocês ficam vendo BBB em vez de ver CPI. Não, assim, a gente tem que exigir das pessoas o que dá para exigir delas. E a forma das pessoas saírem dessa ignorância querendo ou não, você dá acesso a elas de uma forma mais simples, pessoas que explicam o que está acontecendo, um resumo da CPI que aparece, a pessoa fala numa linguagem mais simples, aí com o tempo a pessoa vai gostando, vai querendo participar, porque eu assisti, eu acho que o Tomazelli está assistindo as CPIs porque estão mandando ele assistir. Sim, porque estão me pagando, mas eu jamais assistiria por vontade própria. Eu assisto porque eu gosto. Não, mas deixa eu falar. Eu fico comentando, o povo fala que eu sou o Galvão da CPI, porque eu fico comentando. Mas Leno, deixa eu fazer uma reflexão em cima do que você falou e vou passar pro Gui até. Que eu gosto sempre de fazer esse ponto, Zico, que é o seguinte, me colocar no lugar do nosso ouvinte, né? E aí, ainda bem que o Leno tocou nesse ponto, eu fico pensando que o cara que ouviu aqui esses 30 minutos pensou assim, pô, esses bonitão aí sabem de tudo, né? É o Platão com Aristóteles explicando aí pro Heráclito, sei lá, por que as pessoas são alienadas e eles são bons pra caralho. E aí o Leno falou assim, pô, ninguém tá... Isso não é uma crítica de nenhuma forma, e eu queria pôr assim, também, até pra falar pro Gui, uma coisa que eu anotei aqui, às vezes também as pessoas falam assim, não, mas é porque a pessoa, vamos colocar uma classe média ali onde a gente tá, a pessoa... Ela vai lá e passa o tempo que ela tem livre no Instagram, vendo nos stories, ou vendo o BBB, ou vendo, sei lá, 5.000 temporadas de séries do Netflix, não importa. Mas aí o cara ouvindo isso pensa assim, ô irmão, eu trabalho 8, 10 horas. Antes, pré-pandemia, ele ainda diria assim, eu trabalho 8, 10 horas, pego 2 horas de trânsito, você quer que eu chegue o quê? Chega em casa, abra meu livro de Marx, leia tudo e fala assim, não, você não posso ficar alienado aqui, hein? Eu tô cansado, mas não posso, né? Então, Gui, eu te pergunto isso porque às vezes a gente criticar a alienação dos outros é uma linha muito tênue, né? Porque ninguém aqui tá dizendo assim, ó, a culpa é sua. O que nós estamos tentando é dizer, pelo menos creio eu, que estar muito alienado ou estar muito longe da realidade pode trazer problemas a longo prazo para sua vida,
para sua trajetória, enfim, enquanto você tá aí... Não queria dizer isso, porque parece que é isso, né? Enquanto você tá aí vendo o BBB, os caras estão, enfim... o que eu quero dizer? A Ambev não vai parar de enriquecer se você começar a ler Marx. É isso que eu tô querendo dizer. Você não vai pagar menos imposto. Mas é importante para que você tenha... Eu acredito e eu te pergunto, que é importante para você começar a saber também pelo que você quer lutar, né? Então, mesmo que você não tenha muito tempo, que você não vai trabalhar o dia inteiro e vai abrir lá ver Marx, é importante você falar, bom... Vou me inteirar sobre esse assunto, porque isso aqui é importante pra mim, seja o que for. Eu não tava ouvindo, mas agora eu ouvi, obrigado. Muito boa pergunta. E aí eu acho que dá pra comentar uma coisa que o Zé tinha falado também quando ele tava falando mal da Juliette, que é o fato de que, por exemplo, de todos os conceitos de alienação que foram citados, faltou citar a alienação em Marx, né? Quando você produz, mas você é apartado do conhecimento do produto inteiro, você só consome uma parte dele. E se a gente trazer isso para o nosso cotidiano, o que são as redes sociais? É aquela velha máxima, né? Se você não paga pelo produto, o produto é você. Então você está lá o tempo inteiro abastecendo aquilo, você está trabalhando para essas grandes empresas de informação, só que você não sabe como aquilo funciona, você não sabe que, por exemplo, o Instagram tem um rollout infinito, então você não sabe que o Facebook ele prioriza informações que são compartilhadas em massa, informações que são compartilhadas em massa tendem a ser informações falsas. Então a gente entrou nessa roda direto e tal. Então o primeiro ponto é as pessoas saberem disso, elas entenderem, não é deixar de ser alienado, mas entender a sua alienação, entender as coisas que controlam a sociedade. É necessário que haja interesse aí, mas aí eu entro num outro ponto que o Leno estava falando, o Zé estava falando, eu estava lembrando também de um texto do Adorno, que é um filósofo alemão, que viveu, inclusive, naquele período onde a Alemanha caiu ali no nazismo e tudo mais, ele estava ali naquele caldo efervescente dos anos 30, e ele escreveu Educação após Auschwitz, porque ele queria entender como que uma sociedade tida como racional chegou ao ponto de matar pessoas no estilo fabril. E ele vai falar de uma sociedade que é uma sociedade que pulou o feudalismo, ela pulou direto para um capitalismo, que ela não aprendeu a lidar com essa escolha que o capitalismo lhe dá, ou com essa pseudo-liberdade, ela não aprendeu a lidar. A pequena burguesia não tem acesso à cultura que as outras tinham de forma erudita, então ela não aprendeu. Então ela tá isolada, ela está sozinha e ela está sendo violentada. A Alemanha foi violentada porque ela perdeu a guerra, ela teve que pagar impostos abusivos, ela teve que ter o seu território todo despedaçado, e aquilo foi exercitando um nacionalismo. E nós também somos constantemente violentados, nós somos violentados pela política, nós somos violentados pelo trânsito, pela poluição, pela pessoa que esbarra em você no metrô e não pede desculpas. Então a gente vem com essa carga e a gente tem que dar uma finalidade para ela. Então, como que eu vou dar uma finalidade para ela? Eu vou olhar para a Juliette todos os dias, uma pessoa que foi perseguida na casa, uma pessoa que foi chamada de louca, uma pessoa que foi... Eu vou me colocar no lugar dela e eu vou acreditar naquele sonho de felicidade. Ou outra coisa, vocês já viram aquelas novelas onde você tem sempre um episódio especial onde a mocinha bate na vilã, enche a vilã de porrada, né, e aquelas cenas são reprisadas ou não reprisadas no video show e tudo mais. Por quê? Porque eu estou projetando o presidente da República naquela cena, eu tô colocando meu chefe naquela cena, eu estou colocando a minha vizinha naquela cena. Então, é esse grupo de pessoas que a gente está lidando. A gente está lidando com pessoas que elas estão presas nessa roda da informação falsa, elas estão presas nessa que você chamaram de alienação, mexendo nas redes sociais e tudo mais. Elas são constantemente violentadas e agora a gente tem que cobrar que elas levantem um dia, como Saramago, o ensaio da lucidez. Elas acordam um dia e falam, não, tá tudo errado e eu quero a mudança. A gente não pode cobrar isso porque elas fizeram isso, né? Nós passamos um período muito grande falando mal da política, despolitizando as pessoas, a mídia trabalhou em direção a isso, e um dia que as pessoas falaram, bom, tá tudo errado, elas elegeram Dória, com aquele discurso de que ele é empresário, elas elegeram Bolsonaro, dizendo que ele não era político. Não, vai lá.
O Gui, eu vou te interromper para te dar, eu como sou o presidente desse CPI aqui hoje, para te dar nota 10 por esse comentário que começou com Juliette, passou pelo Adorno. Calma, aí você tava tirando um 7. Aí você foi lá e criticou o presidente e já ganhou 8. Pra mim. Só que aí faltava o que eu sempre apoio em todos os episódios, que é o quê? A crítica ao Dória. Aí você tirou 10. Eu voto com o relator, quem quer que seja. Rosa, foda-se, você tem toda a razão. Mas porra, velho. Bom, então eu encerro minha participação. Recorta esse comentário aí, caralho, e vamos passar em looping essa porra. Citou o Saramago ainda. Mas enfim, eu não quis te interromper, mas é que a parte do Dória me deixou animado. E eu quero passar isso, enfim, se você quiser concluir, perdão, te cedo mais tempo aqui na sua explanação. Mas eu acho que também é isso, uma coisa que é pra gente também passar pro Zé, já que ele tem aí começando a sua carreira de influencer, que é há também uma responsabilidade, já que a gente consome, já que a gente é o produto nas redes sociais, há uma responsabilidade toda nas pessoas que produzem esse conteúdo. De você poder falar assim, não tô falando para os influencers abrirem Adorno enquanto fazem uma receita, que nem o Zé. Mas tô falando para os influencers, por exemplo, como a gente citou no podcast anterior, não pregarem 7 dias de jejum sem consultarem uma nutricionista, por exemplo. Antes que o Gui venha de novo por favor. Com as espadas pra cima de mim. Não, com a crítica. Com a Adorno? Porque eu não. Que fique bem claro que eu não critiquei a Juliette. Adorno, tudo bem. Falar mal do presidente da República, foda-se. Falar que Adorno não, mas Juliette... É foda, né? Peraí. A gente tá colocando ela aqui no pedestal. Mas, enquanto o Gui falava, eu fui me aflorando aqui e veio uma reflexão que é basicamente essa, né? Esse negócio de alienação, a gente tá aqui discutindo isso, mas vocês podem me questionar ou indagar em qualquer momento. É um ciclo vicioso, né? Então, desde os primórdios, quando um homem juntou com outro homem ou outra pessoa que seja e começou a formar uma comunidade, já existe ali uma alienação. Se você for parar pra pensar, eu tô gastando meu tempo aqui da sessão, tá? Mas Não, conclua, senador, conclua. A religião é um tipo de alienação. Eu não tô falando que ela é pro bem ou pro mal. Caralho! Vixe, toca o sino. Isso é porque fizeram a imagem da Juliette como Virgem Maria, por isso que a gente tá falando. Tá vendo? Tá claro. A gente tá pegando o seu fio aqui, tá? Só pra terminar. Então, o negócio é o seguinte. Alienação é quando alguém que quer disseminar os seus ideais e quando junta com outras pessoas, essas pessoas, como é que se fala? Dão match com esses ideais dessa pessoa, pra falar uma linguagem mais popular, jovial aqui pra quem tá ouvindo. É isso. A religião é um tipo de alienação. O que o Gui falou, o nazismo foi um tipo de alienação. Se você for parar pra pensar, e aí o Gui e o Zico podem discordar aqui ou, sei lá, me corrigir da forma que eu falo, a escola foi um tipo de alienação. O modelo de escola que existe até hoje, se eu não me engano, que foi criado lá na primeira ou na segunda Revolução Industrial, foi um tipo de alienação pra gente projetar ali operários de fábrica, né? Então, é por isso que o Zico falou e o Lennon também falou do tipo de conteúdo que se ensina na escola e depois numa graduação ou num bacharelado e tudo mais. E aí é isso. O que acontece as alienações, elas só estão mudando seus formatos, que hoje é a internet, hoje são os influencers e as outras coisas estão meio que... por isso que eu falo que esse ciclo vicioso, que isso, em tese, nunca vai acabar, se vai ser bom, se vai ser ruim ou não, mas é meio que isso, a gente tá aqui tentando quebrar um vidro que é inquebrável, talvez. Vixe Maria. Lennon, não sei se o Zico quer falar primeiro, que o Zico tava inscrito aqui, mas eu posso passar o Lennon na sua frente. Mas eu queria só dizer uma coisa, vou passar pro Lennon então, mas a gente vai precisar de mais de um advogado, Zé, porque você já criticou aqui Juliette, criticou a religião e criticou a escola. Não sei o que você quer criticar, qual a instituição, mas quer criticar o casamento também?
para a família tradicional, pra gente poder pegar o ódio de todo mundo na sociedade ou não? Eu posso passar por ele. Se você ouvinte chegou até esse minutagem aqui, 40 e poucos minutos, sinto lhe informar que esse podcast é uma alienação. Vixe, Maria. Ah, entendi. Agora você apelou pra metafísica pra livrar seu corpo, né? Leno, diga. O que o Zé estava falando, eu acho que é um livro bem conhecido, que é o Sapiens, né? Do Noah Harari. E ele não inventa nada nesse livro. Ele, na verdade, compila vários estudos e tenta criar aí o que ele entendeu como história da humanidade. Ele coloca assim como grande diferencial que ele se faz uma pergunta de por que o ser humano, a espécie humana, enquanto espécie mesmo animal, consegue se aglomerar tanto, consegue se manter em grupos tão grandes e coesos de indivíduos, enquanto outras espécies não têm essa capacidade. Ele dá exemplo de matilhas, que não costumam ter mais do que 20 lobos. Se fica maior que isso, ela se divide, aí você tem 2 alfas. Mas com a espécie humana não. A gente tem a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de pessoas. A grande São Paulo tem mais de 20. Aqui em Uberaba a gente está com 310 mil pessoas. É muita gente, é muito indivíduo de uma mesma espécie convivendo de uma forma harmônica dentro do mesmo ambiente ali, né, com regras. Harmônica que eu digo, está todo mundo seguindo ali a estrutura. Todo mundo entende que está inserido dentro de uma estrutura. E aí ele se faz o questionamento, e o questionamento dele é justamente, quer dizer, a resposta ao questionamento vai justamente no sentido da abstração. Então o que o Zé estava chamando de alienação, que tudo é uma alienação, na verdade, por esse lado a gente entende como abstração. A abstração seria essas coisas que não existem, assim, no mundo material, mas na nossa cabeça existem, tipo leis, tipo a religião, tipo a economia, tipo princípios de jornalismo, sabe? Princípios éticos para se entrevistar alguém. Esses realmente não existem. Mas então, o que faz a espécie humana conseguir estar em conjuntos tão grandes de indivíduos são justamente essas abstrações. E o que ajuda, né, o que no direito a gente fala muito em colmata. Colmata é quando você prega 2 tijolos junto. O que dá o que junta, né, a liga, o que dá a liga nisso tudo é a fofoca. A liga. É a fofoca. A fofoca ela pode ser tudo, mas é essa coisa de conversar entre si, de estar dentro. Finalmente chegamos na especialização do Zé. O Zé é um dos responsáveis por tornar a sociedade coesa, vamos dizer assim. Aí, tá vendo? Se você tá num grupo de WhatsApp com o Zé, você sabe como ele pratica colmata indiscriminadamente. Então, a gente tem aí grandes níveis de abstrações, só que a gente tem abstrações que vão ficando cada vez maiores. E aí, quando elas ficam grandes demais e não conseguem mais suportar essa quantidade de indivíduos, elas se repartem também. A gente pode pensar no cristianismo, que depois se dividiu em 2, em 3, em 5. A economia, que durante muito tempo era o capitalismo industrial, que depois veio o socialismo questionando, e o próprio socialismo se subdivide em várias outras. É como se fosse uma eterna reprodução de células isso aí. Então, a alienação, eu acho que seria você dentro desse sistema, dentro dessa abstração, mas você não está inserido, você está na abstração, mas você não sabe o que é essa abstração. Então, a gente pode estar aqui no FIBO agora conversando, e aí, sei lá, o Zico está olhando para cima, não está entendendo nada, e ele está alienado disso aqui. Então, acho que o problema é quando todo mundo te cobra estar constantemente dentro e não alienado daquilo. E aí, acho que é aí que a gente entra na discussão do Big Brother e do Adorno e do Marx. Né? Você está dentro do sistema em que existem ao mesmo tempo Big Brother, política, pandemia. Acho que o problema não é você dar mais prioridade para um e menos para outro. O problema é você não saber nada de um ou de outro. Claro que as consequências são diferentes. Eu não assisti Big Brother, no máximo vou ficar sem assunto na hora de conversar com as pessoas, ou falar assim, nossa, é chato, hein? Agora, eu não saber da pandemia, aí eu posso me matar alguém,
perder um fígado, fazer meus parentes perder um fígado, né? Nebulizar alguém com um remédio que é ingerível pela boca, né? Então, eu acho que é esse o ponto da alienação aí. Vocês estão vendo, né? Vocês estão me deixando falar, eu vou falar. Não, agora eu vou... Gui, acho que queria falar. Eu vou... Não, eu só queria dizer que é muito triste viver num país em que o verbo nebulizar seja de conhecimento das pessoas. Esse é o tipo de alienação que eu queria ter. Porque não era pra gente entender o que é essa bosta. Mas enfim, Gui e depois Zico, porque eu sempre critico você, mas você também não precisa ficar... Achei que você tá muito educado hoje, não sei se você tá... Gui, não sei se você for sempre trazer a sua presença... Estou constrangendo. Se a sua presença for sempre constranger o Zico, sinta-se em casa, você tá sempre convidado. Ai, demorou, gente, pra vocês soltarem o Zico, me chamarem. Aí, é isso. Cavando, eu vim aqui pra fazer duas coisas: colocar os cactos contra o Zé, tirar o Zico do podcast. Não, eu só pedi a palavra, presidente da mesa, da sessão, só para concordar com o Lennon. Acho que a colocação dele foi excelente. Acho que a gente tem que tomar um cuidado aí com o esvaziamento da palavra alienação, sabe? Bom, agora é tudo alienação. Não, eu acho que muita parte é uma abstração, como a religião. A religião não é uma alienação de forma nenhuma. A religião, e eu nem sou religioso. Eu nem sou cristão, hein, gente, ó. O que tá pior? Não ser cristão ou não ser cacto? Vocês decidem, né? Fica aí o questionamento. Não, eu vou ser cancelado, você vai pro inferno, é isso. Vamos todos aí. Quem comeu camarão, quem se tatuou, já tá todo mundo brincando. Agora Usou tecido de tipos diferentes. Não, mas a questão é que a religião, às vezes, ela vai dar um conforto, ela vai dar respostas, que são respostas que a arte e a filosofia também estão procurando. É claro que você não vai colocar na balança a resposta religiosa e a resposta científica, mas também ela vai dar um conforto, ela vai dar respostas ali no campo espiritual, aí é outra discussão, é outro podcast. Mas eu concordo com tudo que o Lennon falou. Eu acho que a gente não pode cobrar as pessoas com tanta veemência para que elas não se alienem, sendo que elas estão inseridas nessa sociedade que faz parte, que elas compartilhem de alguns assuntos populares, até para se sentirem parte desse todo, desse coletivo. Mas é claro que aí vem a alienação de fato. É claro que a pessoa não sabe de pandemia, não sabe do próprio governo, e aí não é ficar assistindo as horas de CPI, é entender quem que é o deputado que você votou, quais são as pautas dele, quem que é o presidente, quem que é o governador, o que ele fez. Mas se você for ali no lápis, aí eu vou, opinião polêmica, né? Eu acho que é muito mais fácil na cidade menor, porque são pessoas do seu conhecimento, né? Cidades com 3, 4 mil pessoas, você conhece quem é o vereador, quem é o deputado, então é muito mais fácil, porque você coloca isso na roda da fofoca também. Você faz aquilo o assunto do coletivo. É nós que vivemos em grandes metrópoles, que a gente está fazendo muitas coisas, está fazendo faculdade, está trabalhando, só que chegar em casa, ligar a TV e desligar do mundo, aí é difícil cobrar, né? E a gente tem que fazer um esforço sobre-humano para ver um jornal e se sentir violentado, e por isso, e aí vai ao infinito, né? E vai embora. Zico, vou te passar a palavra, mas quero deixar claro que, dar um exemplo prático isso que o Gui falou, que é muito louco nas grandes cidades, porque é isso, às vezes a gente sente, eu sempre falo isso aqui, a capital, a potência intelectual do país, mas a gente não sabe de várias coisas vários caras que a gente tá pagando pra fuder a gente. Então, por exemplo, desculpa usar esse palavreado, mas é a única forma que eu encontro pra isso, que é quando a minha mãe falou assim pra mim: Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo? Eu falei, mãe, eu tô vendo a felicidade que você percebeu agora que a senhora paga o salário dele, não que não pague dos outros, mas enfim, esse glorioso aí tem muitos assessores lá na Câmara pra fuder a gente tá pagando ele. Então é isso que talvez possa ser a parte ruim da prática da alienação total política, por exemplo, é que enquanto a gente tá alienado, porque a gente tá trabalhando, etc, a gente tá pagando os caras pra fuderem a gente. Numa reflexão bem rasa, mas é isso. Zico. Só queria colocar junto com, antes de fazer uma pergunta, antes de colocar, queria colocar junto com a palavra nebulizar, né, a palavra resiliência também, que também foge de diversas formas, a gente já teve um episódio sobre isso. Que você quer banir? Eu quero banir total, velho. Deveria ficar só na física e nada mais. No máximo na engenharia. A gente já tem uma lei de segurança nacional, a gente pode também criar um índex de novo, de volta. Nossa.
queimar uns livros e banir umas Exato. palavras. Eu acho que dá. Mas a minha pergunta é. Acho que é pra. Já que a gente já tá quase no final aí, deve estar dando quase 1 hora, né? Pra quem chegou até agora, ouviu tudo que a gente tá falando, e aí eu queria saber de vocês, vou perguntar pro Lennon e pro Gui, mas se o Zé e o Lucas quiserem responder também, fiquem à vontade. Como que vocês hoje dividem o tempo. Não vou falar dividir o tempo, mas assim, como que vocês se dividem entre sair da Matrix, então, tipo, de fugir dessa realidade criada para que a gente fique aqui preso e achando que o mundo é perfeitinho, e, mano, eu vou ficar alienado. Porque acho. Tô pensando em quem ouviu o episódio até agora e falou, porra, legal, é foda ser totalmente alienado, mas eu tenho que ter meu momento. E eu queria saber de vocês, como é que vocês se dividem? Tipo, de segunda, quarta e sexta eu leio notícia, terça e quinta não. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que pra mim tem sido fora no último tempo. Nos últimos 2 meses, cara, qualquer notícia que envolve alguns assuntos, pra mim é gatilho pra ficar mal. E às vezes eu falo assim, mano, hoje eu não quero ler nada. Mas aí eu queria saber de vocês, como é que vocês se dividem aí? Como é que você pensa nisso? Quem quiser começar, fica à vontade. Vai, Leno, manda bala. Então, eu vou ser bem sincero com vocês em dizer que eu não posso me desligar. Porque eu trabalho com um vereador e por sorte, e não é porque ele é meu chefe, mas por sorte, ele é uma pessoa que tem muito compromisso com o que ele faz. E tanto que a boa parte das nossas reuniões aí nas últimas semanas foi da gente reclamando que a gente não estava dormindo direito. Então a gente realmente tem que ficar sempre antenado a tudo. Não só a CPI, ao federal, mas também ao estadual e aqui no municipal. Às vezes é até ruim, sendo bem sincero, porque eu estava acostumado a ler Folha, Estadão, e aí eu tenho que ler o jornal da cidade, e o jornalismo político aqui é de coluna, sabe? É fofoca. Tipo, o vereador fez tal coisa, não fala quem é, não tem aquelas 7 perguntas básicas que a gente aprende na escola quando vai escrever uma notícia, sabe? Não tem isso. Então a gente tem que lidar com isso também. Infelizmente, eu não consigo me desligar. Eu gostaria muito. Teve alguns finais de semana aí, que, sei lá, um sábado eu consegui. O meu irmão, ele faz faculdade em Santa Maria, e aí ele não levou o Play 4 dele. Aí, sem querer, esse videogame veio parar aqui em casa. Então, uma forma de me alienar tem sido deixar o celular longe e jogar um pouco de videogame, que é uma coisa que eu não faço desde muito novo, porque já há muito tempo eu troquei o videogame pela música. Mas também, às vezes me dá vontade, eu faço uma live, né, tocando violão. Aí eu faço mais porque eu quero tocar para alguém ouvir. Aí o Zé, o Zico aparece. Então, as formas que eu tenho são pontuais. Às vezes um dia, no final de semana. Às vezes eu saio e encontro um amigo que já faz muito tempo que eu não vejo, porque na pandemia não pode sair nem para fazer nada direito. Mas tem sido isso. No geral, não desligo. De manhã eu acordo, vou tomar banho, estou escutando o café da manhã da Folha. No café da manhã eu estou escutando coisa de política internacional, xadrez verbal. Nossa, mãe do céu. Não para. E aí eu já entro, abro o WhatsApp, já tem as notícias da cidade. Bom, não. Conclua, senador. Eu vou falar o seguinte para os nossos ouvintes, que é o seguinte. O Lennon deu um mau exemplo. Gui, dá um bom exemplo aí pra gente, vai. Salva a gente, vai. Salva, por favor. Não faça isso que o Lennon faz. Apesar de eu enfim, depois eu dou meu relato, mas não faça isso. Gui. Bom, felizmente eu não trabalho direto com política, mas se algum político estiver ouvindo esse podcast, o meu e-mail é guilherme.d.lucas@gmail.com. Pode me chamar para ser assessor, que a gente está aceitando propostas de emprego. Bom, é que é difícil, né? Porque eu tava que nem o Zico também. No começo da pandemia eu tava lendo tudo, tava escutando tudo, lendo jornal, lendo portal, ouvindo podcast. Só que chegou um tempo que aquilo tava dando uma tristeza. E aí eu falei com a minha terapeuta, eu tô ficando triste. Ela falou, para. E aí, só que é difícil, porque você abre um portal e vê uma notícia horrorosa. Você passa na frente da TV, tá ligado ao Jornal Nacional, sabe? Escorre sangue da tela. Então, o que eu tô fazendo? É o mínimo,
Mas quando eu sinto que aquilo tá me batendo de alguma forma, eu dou um stop, vou fazer outra coisa, vou lavar louça, vou, sei lá, vou no mercado, que eu passei agora esse no mercado. Eu lembro de um assunto, eu ouvia muito o Café da Manhã, eu ouço muito podcast, hein, galera? Eu ouvia o Café da Manhã e ouço o assunto também, que geralmente eles compartilham o mesmo tema, só para ver os dois lados e tal. E teve um assunto muito triste, assim, que a gente estava escutando a mãe que perdeu o filho, acho que foi o primeiro óbito de São Paulo, porque faltou leito. Meu, eu escutava isso e eu tava chorando, eu falei, bom, vou parar nisso, vou fazer outra coisa, e desde então tô acompanhando menos notícia. Com a CPI e o fim do Big Brother eu vou voltar a acompanhar mais. Eu vou dar meu relato, então, que é no meio termo, então. Que, não que o Gui não tenha sido meio termo, ele foi meio termo, mas eu trabalho com notícia direta, eu não tenho como fazer. Não tenho. Basicamente, eu tenho que escrever, na verdade. Eu tenho que ler as coletivas, etc. Mas eu vou dar o meu relato que é no sentido de amenizar, Zico. Então, assim, coisas assim, pontuais. Comecei a fazer o home office, e aí tava naquela situação, né? Entro às 7 da manhã, acordava às 6h40. Mas percebi que isso era uma merda. Porque eu perdia um café da manhã, eu tomava um banho rapidão, pra já entrar pra trampar. Então não tinha nem um minuto fora do expediente. Então agora, eu sei que as pessoas falam assim, puta, mas dormir é a melhor parte, dormir 1 hora a mais é a melhor parte do home office. Sim, mas assim, tente. Agora eu acordo 1 hora antes e tomo café olhando pra parede, porque eu ouço a Globo News o dia inteiro. Então eu fico olhando pra parede assim, comendo, e é um silêncio que, mano, te faz organizar as ideias. Depois de horas e horas de CPI, às vezes não é só CPI, porque também é aquilo, né? Enfim, mãe chorando, infectologista dizendo, olha, vai dar merda, blá, 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 blá. Quando acaba, durante 4, 5 meses eu não me desligava, ficava no Twitter. Eu não trabalho até às 6 da tarde, quando saem os primeiros dados de mortos, o balanço. Ficava olhando quantos tinham morrido, quantos não tinham. E eu ainda olho hoje, infelizmente, mas é porque não tem jeito. Mas, por exemplo, hoje dá 4 horas da tarde, eu digo pro meu chefe, desativei as minhas notificações no WhatsApp. Falei, se morrer alguém importante da República e precisar que volte a trabalhar, você me liga. E tô postando, e aí pra terminar, eu já disse isso até alguns episódios, e tô postando em alguns hábitos. Então, assim, voltei a fazer algum exercício em casa, insistindo nisso, e fazer o contraponto final, que é, tome cuidado com o seu entretenimento também. Porque eu vi muita gente passando raiva com o BBB, eu tenho uma amiga que adora o BBB e tava passando raiva. E eu falei, caralho, mas isso devia ser a parte do entretenimento. E aí eu vou dar o meu relato pessoal, que é, eu tava passando raiva com o Corinthians ano passado, obviamente, porque o Corinthians não ganhava de ninguém ano passado. Continua sem ganhar. E aí eu opto, às vezes, por ver NBA, que é um esporte que eu não torço pra ninguém, é apenas um grande lazer, do que ver o Corinthians. Depois do Corinthians eu vejo o resultado, entendeu? Porque não adianta você pegar o que deveria ser um entretenimento, se vai desgraçar a sua cabeça também. Se você vai dormir puto. Então é esse o meu conselho prático. Tome cuidado com o seu entretenimento também. Ah, e faça terapia, como o Gui citou, como eu faço. Não sei se o Leandro tá fazendo, mas faça terapia. Bom, eu tento me privar de algumas coisas, né? Eu tava conversando com o Lucas outro dia, o meu relatório aqui me mostra mais ou menos que eu passo em média 9 horas por dia nesse negocinho aqui, ó, que se chama celular. Porque... A coluna já foi pro espaço, né, Zé? A quiroprata é uma realidade. Vou ter que fazer. Mas é isso, é porque eu tô começando nessa carreira de tentar ser um criador de conteúdo. Eu não gosto de falar influenciador. Só que eu sou sozinho, eu tenho que fazer tudo e tal, e acompanhar as coisas. O que eu consegui fazer eu passo em média 6 horas nas redes sociais. Eu tentei bloquear o máximo de perfis que eu não quero seguir, ou que eu vejo que disseminam notícias que pra mim não fazem o menor sentido, pra tentar me livrar um pouco disso. Televisão é um negócio que às vezes eu só ligo pra ver canal de streaming e tudo mais. Tenho visto muito pouco. A CPI de ontem eu vi quase o depoimento inteiro lá do inquérito do Taishi. O de hoje eu não vi. Mas é isso, assim. Eu acho que eu tento colocar numa balança. Putz, eu tô bem hoje? Então consigo me colocar pra tentar entender um pouco como tá a situação do nosso país. Não, hoje eu tô lascado. Então eu paro tudo e tal. Vou ver um filme, foi o que o Gui falou lá no começo.
Vou pegar um blockbuster aí, ver qualquer comédia romântica pra tentar, pra mim, ajudar como um disfarce, né? Então, é muito isso, assim, independente das nossas profissões, uma hora ou outra a gente vai ter que esbarrar com certas notícias e tudo mais, seja eu com a criação de conteúdo, seja o Lucas com as notícias, seja o Lennon por trás da câmera, seja o Zico e o Gui como educadores. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa colocar na balança o que tá fazendo bem, o que não tá fazendo, porque não vai ter como fugir. 100% a gente não vai conseguir fugir disso. Então, essa é a minha dica. Zico, você por último pra gente passar pras recomendações. Cara, é o que eu falei. Eu preciso. Eu segui muito o conselho do Gui, né? Minha terapeuta falou, cara, se não tá te fazendo bem, dá uma segurada. Então, eu tô ultimamente consumindo informação por inércia, sabe? Então, quando eu vejo que tem alguma coisa... Eu sei que é horrível falar isso, né? Mas quando eu vejo que tem alguma coisa importante... ainda bem que você sabe. Eu sei que é. Mas é exatamente, eu acho que esse, pra mim, esse é o ponto importante desse episódio. É você saber que você tá alienado e saber por que você foi uma escolha, sabe? Porque tem muitas pessoas que são alienadas e não têm escolha. Elas nem sabem o que elas estão ignorando, né? Elas são ignorantes sem saber aquilo. E hoje, nesses últimos 2 meses, praticamente, eu escolhi ignorar porque estava me fazendo mal. Entendeu? Eu até fui pra minha psicóloga, eu falei, E porque você tem o privilégio de poder ignorar também. Exatamente. Não tô falando das nossas Sim. Enfim, isso daria outro podcast. Foi o que eu falei pra ela. Eu falei, mano, eu tava tão desgraçado da cabeça que eu queria relaxar. Falei, vou colocar uma série de comédia. E aí, tinha acabado de ver Big Brother e a Globo tinha comprado os direitos de Um Maluco no Pedaço. Coloquei um episódio aleatório de Um Maluco no Pedaço. Qual é o episódio que é? O que eles são presos porque tava andando abaixo da velocidade e fala pra caralho de racismo, tá ligado? Aí eu falei pra ela, eu fui ver o negócio pra rir e terminei em choque com um monte de gatilho de não dá, ser né? racista, tá ligado? Então é isso. Eu acho que se você ignora alguma coisa, você sabe que você tá ignorando, né? Você tem esse privilégio, acho que a palavra que você usou é exatamente essa. Você tem o privilégio de ignorar e você sabe que você tá fazendo isso, ok, mas seja consciente, né? Então, nesses últimos 2 meses, eu sei que eu tô errado, mas eu tô consumindo notícia por inércia. Quero parar com isso? Quero. Mas minha cabeça não tá bem ainda pra eu poder ficar tranquilo com isso. Eu vou só pontuar uma coisa que eu tinha anotado aqui, e aí vou passar pra quem quiser refletir, que o Zico falou de ignorância, e aí o Gui também falou isso em um determinado momento lá pra trás, agora já se perdeu, mas eu queria deixar claro que em tudo isso, acho que pra gente, todos nós 5 aqui, ninguém é o Platão aqui nem nada, pra gente avançar nisso, ter um pouco de humildade também, e saber que você é ignorante ainda. E vai ser, daqui a 30 anos também vai ser ignorante, mas é a questão de tentar ser menos a cada dia. E de quando a pessoa chegar, não sei se foi o Lênin, se foi o Gui que falou isso, e te confrontar, ao invés de você falar, impossível isso, ou, enfim, coisas piores, você diga, não, vem cá, mas me explica melhor. Eu sei que é difícil, uma questão de vaidade, etc, mas faz terapia também, que ajuda, é todo um ciclo. Mas, isso daria outro episódio também, a gente não vai ter tempo. Eu vou começar pelas recomendações em ordem alfabética, então, Alexandre Lennon, você. Que dica que você quiser, se você quiser indicar, dar um link aí pro pessoal acompanhar as sessões legislativas de Uberaba também, esse é o momento. Pelo amor de Deus. Se quiser dar dicas de cena de alienação também. Às vezes eu assisto por obrigação. As do Senado são mais bonitinhas de assistir. Olha, eu tenho. É sempre complicado me perguntar recomendações, porque eu recomendo tudo que vocês imaginarem. Vamos lá, para recomendar sobre livros, né? Para que a gente fique menos alienado. Tem um livro acadêmico, que ele é grossão, que chama Os Donos do Poder. Ele explica bem a estrutura de poder no Brasil, como que as coisas são, como que a política no Brasil funciona. Então é um caminho assim bem completo para a gente conseguir entender um dos caminhos, né? Do Raimundo Fauro. Então, aí um livro mais tranquilo, menorzinho, mas ainda sobre política, a gente pode falar sobre o livro Das Milícias aos Esquadrões da Morte, de Bolsonaro. É um livro mais recente, que explica do surgimento dessas estruturas que hoje parece que dominam o Rio de Janeiro, e ultimamente parece que
fazendo coro com o Zed, falando mal de religião, né, Zé? A milícia tem se fundido com algumas igrejas evangélicas ali, neopentecostais. Então, é um negócio bem diferente, assim, que só existe no Brasil. Séries pra gente se alienar, Modern Family, pelo amor de Deus, é uma série muito boa. Não faz cara feia, Zé, é uma série muito boa. Eu rio em todos os episódios. E é uma das formas de me alienar também. E eu acho que vamos ficar nessas 3, né? Tá ótimo. Gui, por favor, o que você quiser. Galera, eu tenho quantas indicações aí que a gente pode chegar até às 3 da manhã? Vamos estabelecer aqui, ó, a mesa diretiva estabeleceu meia dúzia. Putz, então vamos começar. Pegando o gancho do Lennon que falou do livro do Bolsonaro, né, que fala sobre a trajetória dele, tem um podcast, pra vocês ficarem aí no âmbito do podcast, chama Retrato Narrado, que é da Rádio Piauí, que fala, é genial, porque é a história do Bolsonaro, mas da infância até a presidência, e você vai entendendo como que aquela personalidade bizarra foi sendo formada naquela cidade, onde você tinha uma elite que era de esquerda, onde você tinha fuga de comunistas, onde você tinha índios, quilombolas e militares, e aí tudo aquilo jogou no liquidificador, e nós temos que temos, né? E aí ela vai até a presidência, é muito bom, Retrato Narrado. Da Globoplay tem um filme que foi indicado ao Oscar de documentário que chama Agente Duplo, mas esse é fofíssimo, assim, é para exercitar empatia. Foi o único candidato latino-americano no Oscar, é um filme chileno, é a história de um velhinho que é contratado para ficar num asilo como espião e ver se o asilo estava bom ou não, e ele descobre que o problema não é o asilo, o problema é a solidão daquelas pessoas. E assim, putz, só de falar já me arrepia de lagriminha escorrer, isso foi bem legal. Para ler, eu tô lendo A Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov, que é a última utopia socialista, e depois o negócio só começaram a publicar distopias no século XX, é muito legal. A Estrela Vermelha é a história da experiência socialista em Marte. Os marcianos fizeram um planeta socialista e um dia eles levam um terráqueo para mostrar como que é essa sociedade. E está sendo uma experiência muito louca. Eu estudei utopias, eu amo utopias. Eu acho que o que falta pra gente são utopias. A gente está nesse mar de tristeza porque a gente não consegue ter esperança e vislumbrar uma sociedade melhor. Então, para exercitar isso, a Estrela Vermelha do Bogdanov, ou o Admirável Mundo Novo do Huxley, que foi citado aí, muito bom também, procurem. E o novo álbum da Duda Beat aí, também muito bom, Chamo Lá Fora. Maravilhoso. Nossa, agora você finalmente refez o seu laço com o Zé, parabéns. No final, ele tava te odiando, mas agora você ganhou o aval dele. Vai, Zé, já que o Gui te fez suas recomendações, vai. Caramba, escorreu até uma lágrima aqui agora. Aí, ó. Mas cara, o álbum da Duda Beat, eu não tô falando mentira, eu escuto umas 3 vezes por dia o álbum inteiro. Se tem alguma coisa que você não tá alienado sobre a carreira da Duda Beat. Jamais, ela é estrela. Você não sente que... É a minha teoria no álbum, que eu ouvi o álbum, o dia que lançou eu ouvi das 7 da manhã até as 9 da noite, trabalhando e ouvindo em looping. Eu sinto claramente a pessoa que se apaixona pelo cara zoado e se apaixona pelo cara da hora, porque no meio do álbum você tem uma quebra, assim, ela tá sofrendo. Ela tá sofrendo, o cara é um babaca, o cara tá traindo ela. É só sofrimento. E sofrimento e mais o beatzinho ali o passinho ali, o negócio, o sofrimento. Não, ela fez a combinação perfeita, porque a Duda Beat, desde o primeiro álbum dela, caramba, a gente tá mudando... Senhores, eu peço vênia aqui pra dizer que isso aqui não é um podcast sobre a carreira da Duda Beat. Desculpa, mas... Peço vênia. Eu vou trazer a Duda Beat pro contexto do episódio. Por favor, senador, por favor. Que é assim, ela é um caso a ser estudado, mas desde o primeiro álbum dela, que me ajudou muito a evoluir como pessoa, é que eu posso sofrer e ser alienado a um amor não correspondido balançando a raba, entendeu? Entendi. Exato, é isso. Mas, voltando para as minhas indicações, claro, ouça Duda Beat, tem um filme
que se você não assistiu ainda, tá disponível no Prime Video e concorreu a alguns prêmios do ano passado e tal. Borat 2 é um filme que faz você rir, mas vale muito a pena você ver porque é uma versão melhorada do primeiro Borat, que era muito uma comédia muito pânico na TV, só que aí a segundo volume agora é um negócio mais... quem passa vergonha não é o ator, entendeu? É as pessoas que ele tá lá entrevistando. Isso é muito bom. É os alienados do Trump, que é um absurdo, assim. Você dá risada, mas em tese é real tudo aquilo que acontece. Então vale a pena você ver. Tem uma outra série, trazendo um pouco do Globoplay aqui e de séries nacionais pra gente valorizar conteúdo nacional. Ela já é uma série antiga, de 2019, eu só peguei pra assistir agora, que se chama Segunda Chamada. Cara, eu achei um negócio muito bom. E é uma série curtinha, nacional, que mostra como que é o ensino das escolas públicas e tudo mais, e trata da realidade e tal, com diversos temas assim que precisam ser falados. Eu não sei se chegou a passar na TV aberta, mas se não passou, deveria passar, que é uma série muito boa. Tem vários personagens muito bons. A Linda Quebrada faz um personagem nessa série que vale a pena ver. E um curta que foi o ganhador do Oscar de melhor curta, Dois Estranhos, que eu indiquei pro Lucas também. É um negócio que é absurdo, assim. Você pega pra ver, parece que você tá entrando numa comédia romântica, né? O cara tá acordando e tal na cama da mina, ela oferece um café, só que aí ele sai na rua e o negócio começa a fritar a mente, assim, e é um loop infinito de desgraças, que é um retrato do que o jovem americano negro acontece lá todos os dias, não só lá, como aqui também. Então vale a pena você ver e é isso. Muito obrigado, hein, senador Zico. Bom, eu tenho duas indicações só. A primeira é um vídeo curtinho do Porta que representa tudo que eu falei, como eu tô me sentindo, que chama Doente de Brasil. Que é exatamente isso. Acho que quem assistiu o vídeo vai entender. Vale muito a pena, que é exatamente isso. Como eu me sinto e por que eu tô me alienando nesses últimos tempos. E o outro filme, acho que eu já citei esse filme aqui, que é Equilibrium, né, de 2002, o filme, inclusive com o Christian Bale. É muito bom esse filme. E quando o Gui falou, acho que de 1984, da questão de usar uma droga, né, pra se sentir bem, esse filme fala exatamente disso, de uma droga que tira todos os seus sentimentos e você vive ali numa sociedade toda manipulada. É muito foda. Então, essas são minhas indicações de hoje. Bom, as minhas rapidamente, eu separei 3 livros que é meio cada um num assunto que me interessa, assim. Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, que é falar de guerra, falar de política, etc. Mas eu separei por quê? Porque mostra bem diferentes graus, níveis sociais no país que viveu a guerra na Nigéria. Então, uns eram muito alienados, outros eram menos, os acadêmicos, mas isso não quer dizer nada. Enfim, o livro é emocionante, é muito bom. Se você também está querendo deixar de ser um pouco alienado, um pouco ignorante, como eu também sou muito ignorante no tema ainda, mas quero ser menos, e o tema sobre racismo, que é importante, eu recomendo Clóvis Moura, Sociologia dos Negros. Não é, o nome pode ser assustador, porque sociologia fica assim, caralho, não vou entender porra nenhuma, mas ele é bem didático, então, caso você precise. E se você está querendo se alienar com futebol, etc, mas também não quer ficar só no craque Neto, mas quer saber alguma coisa do futebol, tem 2 livros que chama Jogo Sujo. O primeiro chama Jogo Sujo, acho que o outro chama Jogo Sujo 2, de um jornalista que chama Andrew Jennings, que fala sobre a corrupção da FIFA, para você entender por que o futebol é o que é, mas também porque as pessoas criticam. Rapidinho, os filmes. O Gui falou de Utopia, tem um documentário um pouco mais difícil de achar, que eu acho que só tem legenda em espanhol, mas se chama Viver a Utopia, que conta a história de um período, 2-3 meses, que eles conseguiram formar uma comuna em Barcelona, antes da época do Franco. Puta, um negócio assim, você vê o relato das pessoas dizendo assim, cara, nós conseguimos fazer funcionar aqui um negócio fora do capitalismo, deu errado? Deu, depois o Franco veio e fudeu tudo. Porém, é demais. E pra também falar aqui de latinos, que eu gosto sempre de citar, um documentário de Salvador Allende, porque a gente não pode ficar só vendo a porra de Hollywood sempre e ficar alienado da história dos nossos vizinhos, já que a escola nos aliena enfim, tem 800 páginas para a Segunda Guerra e 15 páginas para a Revolução Cubana no apostilo do Objetivo, filhos da puta. Comunista!
E por último, que é também para manter no futebol, isso é no YouTube, para falar que eu não... Pra ninguém me obstruir aqui e falar que eu só cito coisas que não dá pra achar. No YouTube tem uma série que chama Memórias de Chumbo, o futebol no tempo da Operação Condor, que é basicamente uma série que um jornalista fez para entender a relação do futebol com as ditaduras militares na América Latina. Então, se você também quiser falar assim, puta, eu não quero ver um filme de ditadura, mas quero ver um filme de como a Argentina ganhou a Copa, etc., junto, procure isso aí. E, senhores, só toca o sino aí, Zé, toca o sino, não dá tempo pra mais nada. O calendário da próxima CPI a gente divulga. E tchau, muito obrigado. Se vocês quiserem seguir esses ilustres convidados, estará na descrição do episódio. Muito obrigado e tchau. Valeu, gente! Tchau, gente. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco.